Hoje eu quero trazer uma palavra na qual o Senhor Ele vem trabalhando muito em minha vida. De um tempo para cá, essa palavra ela tem entrado dentro do meu coração e tem me levado a lugares que eu não imaginava. E eu declaro que em nome de Jesus, essa palavra ela vem de encontro ao seu coração. Que essa palavra, eu tenho uma plena convicção que ela não só mudou a minha vida, mas ela vai mudar a sua vida também. Pois a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E o que eu quero falar nesta manhã é decisões que mudam destino. Olha para o seu irmão e fala aí, você já se decidiu hoje? Agora você olha para mim e diz assim, eu me decidi. Mais forte, diga, eu me decidi. Glória a Deus. Abra comigo lá em Mateus 5:37, não tem projetor hoje, né? Quem trouxe a palavra de Deus aí, levanta ela, dá um amém. Seja ela em folha ou digital, amém? O que importa é você ler, amém? Vamos lá, Mateus 5:37 diz assim. Eu vou lendo para a gente remir o tempo, amém? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem. É uma palavra muito conhecida, mas ela não fala simplesmente só de sim, sim, não, não, de uma resposta, mas ela fala de uma decisão. Porque nós temos que entender que toda a trajetória da nossa vida, em todos os momentos nós teremos que tomar uma decisão. A nossa vida, ela é feita de decisões. Seja ela uma decisão boa ou ruim, mas existe decisão. E olhando hoje, tudo que está acontecendo, tudo que está à nossa volta, o que nós conseguimos ver claramente são pessoas que não decidem nada. São pessoas totalmente sem decisão ou indecisas. Eu não sei você, mas antigamente eu chegava em casa assim, vamos sair para comer? Vamos, para onde a gente vai? Não sei. É assim ou não é? É só na minha casa que é assim. Hã? Quando você leva a sua esposa no shopping, ela olha 10 sapatos, mas ela volta lá no primeiro. É ou não é? Gostou desse? Não sei. Não é assim ou não é? A minha não faz isso não, tá? Ela está ali na frente, faz não. Amém? A minha é decisa. Amém? Mas a nossa vida, muitas vezes eu vejo pessoas que indecisas, que não tomam decisão para nada. E aí eu conversando com algumas pessoas e elas falaram, olha, pastor, eu tenho medo de tomar uma decisão. E eu disse, por que você tem medo de tomar decisão? E a maioria das pessoas elas falaram assim, olha, porque eu tenho medo de errar. Porque eu tenho medo de julgamento. Eu tenho medo de condenação. Então eu prefiro não me decidir. Eu prefiro ficar neutro. Mas eu quero te contar algo esta manhã. O evangelho não existe neutralidade. O evangelho é lugar de decisão. Então e eu conversando com essas pessoas, eu disse, olha, pior que uma decisão errada é alguém que não decidiu nada. Porque uma decisão errada, você tem ainda o caminho de retorno, o caminho do arrependimento, o caminho de volta. Mas aquele que não decidiu nada, ele está parado. Uma pessoa que não decide é uma pessoa sem propósito. E é isso que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Olha, é momento de decisão. Nós precisamos decidir. Quando o Du, ele estava aqui, né, dando a palavra de dízimos e ofertas, e parece que foi passando um filme de tudo aquilo que eu vivi. E realmente chegou um momento, desde daquela época, 2 anos, há 1 ano e meio atrás, né, mais ou menos, que eu tive que decidir. Ou eu desistia, ou eu continuava. Ou eu seguia em frente, mesmo com um diagnóstico contrário,
até o último dia, ou eu parava ali e me entregava. O poder de decisão, ele pode não só mudar a sua história, mas mudar a história de quem vive com você. Porque naquele tempo que eu estava doente, se eu tivesse me entregado e se eu tivesse desistido, e deixa eu te dizer algo, muitos e muitos vão chegar até você e falar: olha, é melhor você não decidir nada, espera um pouco. Como chegaram para mim e falaram: olha, não, calma, vai agora, é 6 meses de vida, vai viver com a sua família, vai curtir os seus filhos, né? Eu sei que as pessoas tinham um cuidado, era um cuidado comigo. Olha, descansa agora, deixa os jovens, não fica pulando lá na frente com os jovens, sabe? Não vai nos eventos, vai de vez em quando e calma. Mas eu decidi, eu disse: se eu morrer, eu vou morrendo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque se eu deixar de fazer, eu já estou morto. Deus nos criou para um propósito. E se você não está cumprindo esse propósito, você já está morto. Mas eu quero falar aqui esta manhã sobre 3 decisões que mudam destinos. E engraçado que essas decisões, elas vão aparecer na nossa vida. E vai chegar o momento que nós temos que decidir. E a Bíblia nos conta sobre o cego Bartimeu. Quem aqui já ouviu? Ele começa a gritar, né? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a palavra fala que Jesus vai até ele. Mas a Bíblia também fala sobre Zaqueu, que ele sobe até uma árvore para ver Jesus. O que essas histórias nos contam? Que as oportunidades, muitas vezes, ela vem até você, mas em outras você vai ter que criá-las. Mas para isso você vai precisar ter decisão. Muitas vezes você não está vivendo aquilo que Deus preparou para você porque você não decidiu. Muitas vezes você não está vivendo o que Deus prometeu na sua casa porque você ainda não decidiu. E o que eu quero falar nesta manhã, a primeira decisão que muda destinos é a decisão de vir. Fala comigo, a decisão de vir. Abra comigo lá em Mateus 11, 28. Um pouquinho mais para frente. Diz assim. Eu vou lendo, amém? A gente tem tempo que está corrido. Eu quero tirar um tempo de oração. Venha a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Em algumas traduções vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu os darei descanso. Essa passagem aqui nós podemos ver claramente Jesus nos trazendo a decisão de vir, nos chamando. Quando nós recebemos esse primeiro chamado, não é para mim fazer, mas esse primeiro chamado se trata de Jesus falando: deixa eu fazer em você. Quando Jesus fala: vinde a mim, vem, Ele está dizendo: deixa que eu faço em você. Eu creio que muitos de nós aqui já tomamos essa decisão de vir, amém? E você que não tomou, hoje é o seu dia de tomar essa decisão. Mas essa primeira decisão de vir, Deus Ele nos chama, e muitas vezes nós estamos diante de Deus, estamos diante de Jesus, estamos na igreja, mas ainda a gente não decidiu estar com Ele. Porque ir até Jesus, uma multidão ia, mas estar com Jesus é totalmente diferente. Você pode estar na igreja, mas não estar com Jesus. Você pode estar desenvolvendo qualquer trabalho dentro da igreja, mas você pode não estar com Jesus, porque não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos.
como nós estamos fazendo. Não é o que eu faço, é como eu faço, para quem eu faço. Como o Du ministrou aqui, eu não dou o dízimo e oferta, porque não, tem que dar, porque senão eu não vou poder fazer isso, fazer aquilo na igreja. Não, eu dou porque eu sei quem Ele é. Eu só estou dando porque Ele me deu primeiro. Ele me entregou primeiro. E assim é tudo na nossa vida. Então essa decisão de vir, ela é muito importante, mas desde que eu esteja com Jesus, desde que eu esteja com Ele. E é tão engraçado, né, que o Du falou de Pedro aqui. Pedro, ele estava no barco, e é uma passagem que eu amo muito, e ele estava lá, estava pescando, e ele já não tinha mais nada. Você pode falar assim, mas Pedro foi porque ele não tinha mais nada. Ele já não tinha mais o que perder. Aí você pode falar assim, mas muitos e muitos, né, foram até Jesus porque não tinha nada a perder. Mas não é o que você tem a perder, é o que você tem para entregar. Sabe, eu falei Paulo era um homem rico. Mateus, e eles seguiram, bastou uma palavra, venha, e eles foram. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando algo acontecer, um raio vir, e vinha uma voz como um trovão, e Senhor, fala comigo, e aí, mas deixa eu dizer algo, o Senhor trabalha na simplicidade. O simples levantar da sua cama toda manhã, é o Senhor já te falando, venha. Você pegando o seu carro e indo para o seu trabalho, Jesus está falando, venha. O simples é profundo. O Senhor nos está nos chamando hoje para fazer o simples. O vinde simples. Nós temos que ir até Jesus. Não, eu não sei orar, eu não sei. Eu costumo ouvir falar assim, o Rafa é dinâmico, ele é evangelista, ele tem facilidade. Irmão, não tenho. Eu estava com dor de barriga desde ontem. Abrindo o coração para vocês. Você acha que não dá um medo? Que não dá algo que, meu Deus. Mas toda vez que eu vou ministrar, eu subo nesse altar, eu falo, Senhor, o dia que eu perder isso, não me faça subir no teu altar. Sabe, eu não tenho essa facilidade, mas eu decidi ir. Eu decidi responder a um chamado. Quando o Senhor falou para mim, venha, eu decidi ir. Mas eu não decidi só ir, eu decidi estar com Ele. E muitas vezes nós falamos que, Senhor, eu vou, né? Eu estou aqui. Mas e o seu coração? Aonde está o seu coração? Sabe, ontem, a hora que eu estava terminando a ministração, o Espírito Santo, ele trouxe algo no meu coração. Ele falou assim, eu já estava, sabe quando as palavras você vai colocando ali, e as palavras vão embaralhando, e você fala, meu Deus, eu já estou. E o Espírito Santo falou, fecha os olhos. Não olhe para o seu conhecimento, olhe para o seu coração. E ali eu estava em casa e eu fechei os olhos. E eu comecei a olhar para dentro do meu coração. Eu falei, Senhor, que eu possa colocar nesta palavra o que está dentro do meu coração. E é isso que eu quero fazer em 5 minutos com você agora. Feche seus olhos. O Senhor está chamando, venha. Comece a olhar para dentro do seu coração. Comece a olhar para dentro do seu coração agora. Você não precisa, com seus olhos fechados, só me escute.
hoje. Talvez você está esperando para tomar uma decisão hoje, que você já deveria ter tomado há muito tempo. Teu coração, ele pulsa dentro do seu peito, porque você sabe que você vai ter que decidir hoje. Mas essa decisão, eu quero te dizer, meu irmão, Deus não pode fazer por você. Essa decisão eu não posso fazer por você. Essa decisão Jesus não pode fazer por você. É você que tem que tomar essa decisão hoje. A decisão é sua. Olha aqui para mim. Eu quero contar um testemunho, não sei se já contei isso, mas eu vou contar de novo. Se você ouviu, vai ouvir de novo, amém? Mas meu irmão tinha um restaurante lá em Osasco e a maioria dos dias da semana eu saía para almoçar nesse restaurante, saía da empresa e ia almoçar lá. E um dia eu estava almoçando e chegou mais ou menos 5, 6 jovens. Naquela época chegaram num carrão, era um Fusion, né? E chegaram e começaram a brincar, sentaram ali no restaurante, começaram a beber. E o meu irmão disse para mim: olha, cara, você é pastor, vai lá, fala de Jesus para eles. E eu almoçando, eu olhei. Você sabe quando você tem... Eu fiquei intimidado. Ele falou: cara, vai lá, eles precisam de Jesus, vai lá, fala com eles. E eu me senti intimidado e eu não consegui. Eu terminei de almoçar, saí, voltei para o meu trabalho. Algumas horas depois, eu chego em casa, passo na casa da minha mãe e vejo o meu irmão chorando. Eu falei: o que foi? Ele falou: sabe aqueles jovens que eu falei para você falar de Jesus? Eles saíram com o carro, estavam na avenida em alta velocidade, bateram o carro capotou e todos morreram. O que eu estou querendo dizer para você esta manhã, não estou querendo jogar uma culpa sobre você, ou um peso, mas o que eu quero dizer para você esta manhã é que nós temos que decidir. Nós não temos que parar de ser neutro. Nós não decidimos mais sobre quem muitas vezes governa a nossa família. Nós não decidimos o que muitas vezes passa dentro da nossa casa, o que nós assistimos, o que nós ouvimos. A falta de decisão tem matado a igreja do Senhor. A falta de decisão tem matado os pastores. A falta de decisão tem matado ministérios. Porque nós estamos entrando numa neutralidade, aonde não se discute. Não, nós não podemos falar de religião, nós não podemos falar de homossexualidade, nós não podemos falar, porque não. Nós entramos num meio de neutralidade. E o Senhor está dizendo: ei, igreja, chegou a hora de decidir. Chegou a hora de se posicionar. Mas depois da decisão do vir, existe a decisão de renunciar. E lá em Mateus 16, 24, eu vou lendo já. E disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Muitas vezes nós decidimos a decisão do vir, mas não basta só a decisão de vir, basta a decisão de renunciar. Nessa versão diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele está falando sobre renúncia. Muitas vezes nós não queremos decidir por renunciar, porque nós achamos que essa palavra renunciar, ela tem um peso de perda.
Olha, se eu renunciar, eu vou perder. Se eu renunciar, se eu deixar, eu vou perder. Sendo que, na verdade, a renúncia, você não está perdendo, você está ganhando. Porque olha o que diz: negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabe o que esse siga-me quer dizer? Que para onde Jesus está indo, eu vou. E se Ele está lá, nos céus, adorando, eu também estarei lá. Jesus está fazendo um convite. O siga é: vem, você vai para onde eu vou, você vai comigo. E nós achamos que se renunciar eu vou perder. Então eu tenho medo de renunciar. E muitas vezes nós achamos que a renúncia é só o dinheiro. Irmão, Deus não tem problema com dinheiro. Amém? Quem aqui quer ter dinheiro? Eu quero, gente. Oxe. Tem gente que fala: dinheiro é de Satanás. Quando a pessoa tem dinheiro, o dinheiro corrompe. Irmão, o dinheiro não corrompe ninguém, ele só revela quem a pessoa é. O dinheiro não corrompe ninguém. Ele só vai revelar quem a pessoa é. Então muitas vezes nós relacionamos só a renúncia com o dinheiro, com o carro, com casa. Não. A renúncia é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser uma fofoca, pode ser uma intriga, pode ser a religiosidade. Tudo isso pode ser. E Deus está chamando a gente para renunciar a tudo isso. Chegou o momento de renunciar. Por quê? Porque eu preciso que Ele seja o único na minha vida. Eu preciso ter essa decisão de decidir: Senhor, eu renuncio tudo aquilo que me afasta de você, tudo aquilo que me afasta da Tua presença. Irmão, deixa eu te dizer algo: muitas vezes você tem que renunciar até o título que você tem, o cargo que você tem. Aí você fala: não, que isso? Não. Deus nos chama para renunciar. E eu tinha muito problema em renunciar, porque eu nunca tive nada. E eu falava assim: eu vou renunciar o quê? Né? Porque quando eu era adolescente eu ouvia a palavra renúncia, eu falava: já não tem nada, vou renunciar o quê? Então para mim é fácil renunciar. Eu não tenho nada, eu vou renunciar nada. Eu achava assim, eu pensava desse jeito. Mas o Espírito Santo veio e falou assim: ó, o que eu quero que você renuncie, a primeira coisa é você parar de querer ser aceito e se enquadrar numa forma que eu te chamei para não. Eu não te chamei para se enquadrar numa forma, eu te chamei para ser quem você é. Porque durante muito tempo na minha vida eu tentei me enquadrar em formas, no trabalho, dentro da minha família, dentro de ministério, para ser aceito, para que as pessoas gostassem de mim. Mas eu não estava sendo eu não estava sendo quem Jesus queria que eu fosse. Então eu vi que eu precisava renunciar isso. E quando eu decidi renunciar quem eu não era, o Espírito Santo trabalhou em mim. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Talvez você está passando aí a sua vida inteira tentando ser aceito por pessoas, mas o Espírito Santo está te dizendo esta manhã: você já foi aceito por Jesus. É por isso que você está aqui esta manhã. É porque Ele te aceitou. Eu não sei se você passou por isso que eu passei. Eu não sei porquê, eu acho que já estou indo até para outro caminho aqui da ministração. Mas quem conduz o culto é o Espírito Santo, amém? Ele está te chamando. Não importa a decisão errada que você tomou, hoje Ele quer te colocar na decisão certa novamente. Renuncie. Renuncie o seu pecado. Renuncie o seu ego. Renuncie a sua dúvida. Renuncie a sua indecisão. Renuncie.
Jesus. E a terceira decisão que muda destino é a decisão de ir. Eu não poderia deixar de falar isso. É a decisão de ir. Vamos lá em Mateus 28:19, diz assim: portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa versão diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A terceira decisão que muda destino é a decisão de ir. E muitas vezes as pessoas acham que o ir é só você ir para fora, você ir para outro país, para outra nação, para outro lugar. Mas a decisão de ir, ela pode ser dentro da sua casa, de você ir e mudar o ambiente da sua casa, de você ir para o seu trabalho e mudar o ambiente no seu trabalho. A decisão de ir é muito mais do que você sair para fora. Claro, amém? Quem ama aqui missões? Ninguém, gente, só eu. Levanta a mão aí, quem ama missões aqui. Aí você fala, mas Deus não me chamou para ir para a África, Deus não me chamou para ir para outro lugar, para o Brasil. Mas Deus te chamou para você mudar a sua casa. Deus te chamou para você mudar o seu relacionamento. Deus te chamou para você mudar os seus filhos. O ir não está relacionado ao lugar, está relacionado à transformação de ambientes. Nós somos transformadores de ambiente. E é isso que nós temos que ter no nosso coração e na nossa mente. Deus nos chamou para ir e mudar ambientes. Eu sempre falava assim: nós vamos mudar o mundo. E eu continuo falando: nós vamos mudar o mundo. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, você não é exagerado? Eu falei: por quê? Porque você está falando, nós vamos mudar o mundo. Eu falei: Ele falou: então, você não vai conseguir dar no mundo inteiro. Eu falei: verdade. Mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa. E se eu mudar o mundo dessa pessoa, ela pode mudar o mundo de outra pessoa, e de outra pessoa, e de outra pessoa. E aí nós vamos mudar o mundo. Mas essas decisões são decisões que mudam o destino. O que Deus te prometeu, meu irmão, Ele já te prometeu. Vai se cumprir. Não se preocupe, Deus ele não vai voltar atrás. Ele não vai pensar e falar: me arrependi. Não. Ele já declarou sobre a sua vida e vai acontecer em nome de Jesus. Só que para isso você precisa também decidir, se posicionar. Você precisa disso, nós precisamos disso. Sabe, eu lembro uma vez que nós íamos para um congresso, para uma conferência, e a nossa casa era longe da igreja. A gente chegou de carro, parou, tinha um Corsinha, bolinha 96, chique, carregava 16 negros no Corsinha até, abriu o porta-mala e vamos para a cela, ia. Gente, não tinha mais suspensão, o negócio estava. E aí nós paramos na frente da igreja, deixamos o carro lá e fomos para a estação de trem, aquela galera, e vamos, Jesus, e vamos, ir lá no trem. E aí chegamos no trem, vamos usar a estratégia de evangelismo, senta cada um numa ponta. Quando eu começar a orar e falar quem quer oração, você vai levantando a mão. E aí levantava a mão a galera que estava comigo, e aí daqui a pouco o trem todo levantava a mão, e a gente ia orando, ia evangelizando, ia pregando, e ficava lá até 10 horas, 11 horas. Aí pegamos o carro, voltamos. Quando eu cheguei na porta da igreja, falei: cadê meu carro? Falei: não, só pode ter guinchado, porque roubar ninguém ia. Não é possível. Não. E se pegou é para fazer churrasqueira, só pode. Mas, resumindo, roubaram o carro.
E ali nós começamos isso era uma sexta-feira, o congresso era até domingo. Fiquei muito triste, chorei porque ainda estava pagando o carro. E eu falei, e agora? Falei, amém. Fomos para casa a pé. E no outro dia de manhã, a minha esposa Michelle, ela me acorda, vamos, tá na hora da gente se trocar, a gente vai estar sem carro, vai ter que ir a pé, vamos ter que acordar mais cedo e vamos. Eu falei, não, mas roubaram o carro. Mas tu não tem perna? Levanta, nós vamos. Querido, tua esposa, se o Espírito Santo não vem e fala com você, ele usa a sua esposa, amém? Ouve a sua esposa aí, amém? Só as mulheres que dão amém, né? Só as esposas que dão amém. E ali nós levantamos e fomos, e ali, quando a gente chegou, a nossa igreja tomou um susto. Ué, mas vocês vieram? Nós estamos aqui, nós vamos. E nós fomos sexta, sábado, e no último dia, tudo a pé. E no último dia, nós estávamos lá naquele momento, estava se encerrando, e o Espírito Santo falou conosco: entrega tudo que você tem. Entrega tudo que você tem. Deus falou para nós, tá? Não estou falando para você fazer isso. Que Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha individual com cada um. E ali naquele momento, tudo que a gente tinha, nós ofertamos para uma obra missionária. Nós entregamos. E era o dinheiro que a gente tinha para fazer compra, para tudo. Mas Deus falou, entrega, e nós entregamos. E aí, fomos para casa, chegamos. Quando eu cheguei na igreja, o carro não estava lá, tá? Fomos para casa, chegamos em casa, no outro dia, 9 horas da manhã, meu telefone toca. E aí, alô, aqui é a polícia militar, nós localizamos seu carro, só que ele não pega. Provavelmente eles detonaram o carro todo, então chama um guincho. Você tem a chave? Tem a chave. Então vem. Eu fui. Chegou lá, estava na frente de uma casa. E eu olhei, o carro estava limpo. Falei, rapaz, lavaram o carro. Abri a porta, carro cheiroso. Falei, oxe, não é meu carro não. E ali, e ele falou assim, ó, essa placa, eu falei, é esse mesmo, mas tá limpo? E os policiais falaram, rapaz, não vai pegar, você não chamou o guincho? Eu falei, rapaz, não tem dinheiro para chamar guincho, não. Ele falou, cara, não vai pegar, então você vai ter que chamar alguém para amarrar uma corda aí. Aí eu falei assim, posso tentar dar partida? Ele falou, o carro é seu? Entrei no carro, a hora que eu dei a partida, o carro pegou. Aí o policial olhou para mim e falou assim, ué, como assim, pegou? Eu falei, pegou. E ali o Espírito Santo falou assim para mim, fala de Jesus para ele. Aí eu falei assim, aí policial, quer saber de uma coisa? Jesus queria que roubasse meu carro. Aí ele falou assim, você é louco, né? Eu falei, sabe por quê? Porque ele queria ter um encontro com você. Ele me trouxe aqui só pela sua vida. Durante muito tempo você tem fugido daquilo que Deus te chamou. E ele começou a chorar. Chorar. E de repente ele falou, eu quero voltar para o Senhor. E ele voltou para o Senhor naquele dia. Foi na nossa igreja alguns dias. Decisão de ir. Eu acordo todo dia, meu irmão, e faço uma simples oração para o Senhor. Senhor, que hoje eu tenho a oportunidade de ir e pregar o Teu Evangelho. Que todo dia eu possa nem que for dizer, Jesus te ama. Querido, isso é uma decisão. Isso não é uma vocação.
Você não precisa ter vocação para falar de Jesus, você não precisa ter vocação para ir, você precisa apenas decidir ir. Quem vai te capacitar é Deus. A primeira vez que eu ministrei como pastor à frente da igreja, minha pregação demorou 5 minutos. E todo mundo achou que era oração de abertura. E eu saí dali, daquele dia, eu saí transtornado. Eu falei, meu Deus, eu não nasci para isso. Mas quando acabou o culto, 10 minutos, uma pessoa veio e falou assim, tocou a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus precisa apenas de uma palavra e de uma decisão sua para transformar a vida de alguém. Como eu sempre falo, nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Pregue, pregue. Se for necessário, fale. Pregue com a sua vida. As pessoas têm que olhar para você e falar, ali tem algo diferente. Ali tem alegria. Nossa, mas ele está passando por tanta coisa, mas ali tem alegria. Olha, aquele cara ali não tem cabelo, mas ele é feliz. Olha, aquela pessoa ali, parece que é o fim, mas ela está louvando a Deus. Depende só da sua decisão. Só da sua decisão. Então eu quero que nesta manhã agora, você se coloque de pé. O grupo de louvor pode vir aqui. Nós temos alguns minutos para fazer essas 3 orações. Meu irmão, hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você decidir vir, renunciar e ir.